E aí, meus amados, como é que vocês estão? Tudo jóia? Queria compartilhar algo com vocês aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Fala assim: Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já à tarde, estava ali só. Já o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Porém Jesus lhes falou algo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus, ele recebe uma notícia. Que João Batista havia morrido. E agora Jesus, ele se retira para um lugar à parte, porque ele quer ficar sozinho, ele quer orar, ele quer ter um momento para passar esse momento de dor, um momento de luto, porque ele acaba de descobrir que João Batista havia morrido. E Jesus, ele se retira, vai orar, e só que tem um povo aí que escuta: Jesus está em tal lugar, vamos embora lá, que ele está lá, vamos embora. E começa a chegar gente, Jesus se retira para ficar sozinho. E no meio da sua dor, no meio do seu lamento, começa a chegar gente. E começa a chegar gente, vai chegando gente. Daqui a pouco tem uma multidão de gente. Jesus, no seu pior dia, no dia de luto, agora vai começar a curar, vai começar a pregar, vai começar a restaurar vidas no meio de um lugar deserto. E lá para as tantas da tarde, da noite, os seus discípulos vêm correndo e falam assim: Mestre, aconteceu um negócio. Tem uma multidão aí e não tem comida para esse povo, não. Aí chega um dos discípulos correndo e fala: tem um bocado de pão, tem 5 pães e 2 peixinhos aqui. Essa aqui é a história onde acontece a primeira multiplicação dos pães e peixes, tá bom? Aí Jesus começa a multiplicar os pães e peixes. Aí, filé, Jesus libera pão, libera peixe para esse tanto de gente. E 12 cestos sobrou. Só que vai chegar um momento que Jesus fala assim: o povo está alimentado, gente já foi curada, gente já foi restaurada. Pega o barco e vai na frente, que daqui a pouco eu tô chegando, que eu só vou dar tchau aqui pro pessoal aqui. Vocês vão na frente. Aí, maravilha. Quando a multidão tinha ido embora, Jesus fala: agora eu vou orar. Jesus vai orar e fica tarde. Fica tarde para os discípulos, fica tarde para mim, fica tarde para você, fica tarde no nosso relógio. Porque a gente vive no Cronos. Mas Jesus, ele é atemporal. Jesus, ele não trabalha dentro do meu tempo. Ele não trabalha dentro das 4 horas, das 5 horas, do amanhã, do hoje. Ele trabalha no Kairos, é no tempo dele. Hoje talvez pode não ser o seu tempo, mas pode ser amanhã. É chegada a hora, ficou tarde para os discípulos. Agora, Jesus deu tchau pro pessoal, foi orar, mas chega a quarta vigília. Jesus está orando e eles estão no meio do mar, e era a quarta vigília da noite. A noite era dividida em 4 vigílias, entre 6 e 9, 9 às 12 ou meia-noite, entre meia-noite às 3, e entre as 3 da manhã até as 6 da manhã começava e terminava a quarta vigília da noite. Ou seja, entre 3 horas da manhã e 6 da manhã, Jesus está indo ao encontro desse povo. Para ele já era tarde. O pessoal está lá dentro de um barco tentando lutar para sobreviver, porque
o vento estava batendo no barco e o barco estava sendo açoitado por esse vento louco. E no meio dessa tempestade, no meio dessa rajada de vento, tá vindo Jesus caminhando por sobre as águas. Aqueles homens que diziam apóstolo, aqueles homens que se diziam homem de Deus, começa a gritar, falou, já não bastava esse vento doido, agora tá vindo um fantasma. Já não bastava os trem ruins que a gente tá vivendo, agora tá vindo um negócio aí caminhando. Vamos tudo morrer no meio desse trem doido aí acontecendo. E Jesus começa, fica tranquilo, sou eu. Fica tranquilo, sou eu, não tem mais. Fica tranquilo, descansa. E tá lá que um monte de homem, que nós vamos morrer. Pedro no meio desse monte de homem grita. Gente, era um monte de homem. Era um monte de homem, começa a gritar, não, vamos morrer, vamos. Aí Jesus fala assim, não, fica tranquilo, que é eu. Pedro já toma para falar assim, opa, se é o senhor mesmo, manda eu ir ter com o senhor. Deixa eu ir encontrar com o senhor. E é sobre esse camarada aqui que eu quero falar agora. Sobre Pedro. Barco ali é um lugar de... É um lugar de... É um lugar É um lugar de conforto. Barco ali nesse texto é um lugar onde você se atraca ao momento que você está vivendo e você quer... não, aqui tá muito bom. É um lugar, uma zona de conforto. É uma zona de uma falsa estabilidade, mas tá ventando e o treco tá balançando de um lado pro outro. Não, mas aqui eu tô tranquilo. O barco tá para afundar, mas eu tô agarrado nesse lugar de confiança, nesse lugar de conforto. O lugar vai afundar. Tem 12 homens lá dentro gritando, 12 homens com medo, e o lugar tá balançando. E no meio desse lugar, dessa zona de conforto, tá chegando um camarada chamado Jesus de Nazaré e confronta eles. Vocês não me conhecem não? Sou eu. No meio dos 12 homens gritando, grita um, me manda aí ter com o senhor. No seu pior dia, vai chegar um camarada na sua vida para mudar ela. Basta você estar atento para escutar a voz dele te chamar. Já era tarde para aqueles 12 apóstolos dentro daquele barco açoitado pelo vento. Já era tarde para aqueles homens, porque com certeza eles estavam lutando, tentando jogar água para fora do barco, tentando abaixar a vela, porque o barco ia de um lado para o outro, e aqueles homens com medo de morrer. Mas está chegando Jesus. Está chegando Jesus ao encontro de 12, mas só um que tem a coragem de dizer, Senhor, deixa eu encontrar com o Senhor, deixa eu ir aí onde é que o Senhor está. Se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter com o Senhor, deixa eu ter um encontro com o Senhor. Jesus vem e tira Pedro da zona de conforto e fala, vem cá. E a zona de conforto está balançando. E Pedro vai e coloca o pezão na água. Pá! E o pé de Pedro fica flutuando. E Pedro começa a ir ao encontro de Jesus, enquanto tem 12 camaradas dentro daquele... 11 camaradas dentro daquele lugar de conforto, de uma falsa paz, de um lugar de estabilidade que está balançando pelo vento. O vento está vindo e está açoitando o barco. Pedro está indo ao encontro de Jesus, mas ainda ficou 12 olhando para Pedro. Pedro está indo ao encontro dele, mas o lugar está sendo açoitado. O lugar é de conforto, mas Pedro está indo, passando por cima daquilo que açoita o barco, o lugar de conforto. Mas Jesus, ele está indo ao encontro de Jesus. Só que aquilo que açoita o barco, aquilo que balança o lugar de conforto, chama a atenção de Pedro, que está indo ao encontro de Jesus. E aquilo que é a circunstância que balança o lugar de conforto, começa a chamar a atenção de Pedro novamente. Pedro estava lutando para sobreviver num barco juntamente com 11 pessoas. Agora, aquilo que balançava o lugar de conforto está chamando a atenção dele enquanto ele caminha em direção a Jesus. E ele sentindo o vento, olhando para as ondas, ele perde o foco de Jesus e começa a afundar.
E Jesus já estava de olho em Pedro e sabia que no meio do caminhar da trajetória de Pedro, Pedro ia olhar para a circunstância que balançava o lugar da zona de conforto. A gente não está isento de problemas, a gente não está isento de passar dificuldade. Eu não estou aqui falando para você que a sua vida vai ser uma vida de 1001 maravilhas. Não. A vida cristã, ela é uma vida de constantes desafios. Jesus, ele não prometeu que a sua vida ia ser 1000 maravilhas. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A mesma coisa que ele falou para os discípulos quando o barco estava sendo açoitado. Não temas. Não temas. Não temas. Tem de bom ânimo. Não temas. Aí quando ele começa a olhar para a circunstância que balançava o lugar da falsa segurança, ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, ele vai gritar. Jesus já está estendendo a mão para ele e puxa ele de volta. Quando você vai ao encontro de Jesus, existe uma nuvem de testemunhas que está olhando para você. Quando você toma a decisão de ir ao encontro de Jesus, mesmo que venham as dificuldades, as circunstâncias ao contrário, os ventos que venham balançar esse lugar, essa zona de conforto, esse lugar que está afundando, tem 11 dentro, mas teve alguém que teve a coragem de ir ao encontro de Jesus. E por causa da decisão de Pedro a ir ao encontro de Jesus, agora ele vai afundar, mas quando ele começa a afundar, ele grita, Senhor, me salva. Jesus já estava em cima dele, puxando ele de volta. Jesus ainda exorta ele, por que você tem essa fé tão pequena, Pedro? Jesus não está brigando, Jesus só está falando assim, por que você ainda insiste em duvidar, Pedro? Por que, Pedro? Jesus puxa ele para cima e agora o lugar ainda está balançando. A tempestade ainda está acontecendo. O barco ainda está sendo agitado. Pedro está tendo um encontro com Jesus, enquanto tem 11 camaradas lá dentro do barco vendo o encontro de Jesus com Pedro e o encontro de Pedro com Jesus. Os 11 que estavam lá viram que Pedro afundou indo em direção a Jesus. Os 11 que estavam lá no barco, sendo açoitado no lugar de conforto, vendo que Jesus salvou Pedro, vendo que Jesus puxou Pedro de volta para a superfície da água, onde essa água que açoitava o vento, eles estavam vendo Jesus trabalhando com Pedro em meio à circunstância que era contrária a tudo. A hora era tarde, o vento estava açoitando, Pedro estava tendo um encontro com Jesus e o barco ainda estava sendo agitado pelo vento. O barco estava para afundar. Só que agora, Pedro tem um encontro com Jesus e ele está voltando para o barco com Jesus. E é tão lindo que quando eles se aproximaram do barco e eles subiram, o vento acalmou. O barco parou de balançar. Porque onde era a minha zona de conforto, onde era o lugar onde eu não buscava mais Deus, onde era o meu lugar de falsa paz, de falsa segurança, tudo. Era uma vida de aparência. Tava agitado, mas não, tô bonitão. O barco, a zona de conforto tava afundando. Aí, por causa de um camarada que decidiu ir ao encontro do mestre, agora ele volta para o lugar de conforto juntamente com o mestre. Só que quando Jesus pisa no Pedro, pode ser que subiu primeiro, porque assim que Jesus colocou o pé no barco, o vento parou. Onde era a zona de conforto de Pedro antes, tornou-se realmente o lugar de paz quando Jesus voltou com ele. Quando você toma a sua decisão por Cristo, quando você toma a sua decisão de ir ao encontro com Jesus, pessoas que estão ao seu redor vão ver suas quedas, vão ver suas crises, vão ver as suas batalhas, mas vão ter que ver o agir de Deus na sua vida.
E eles vão testemunhar aquilo que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. E quando você voltar para sua casa, quando você voltar para o lugar onde está a sua família, onde está seus amigos, que Jesus voltar com você, que você trazer Jesus para esse lugar, zona de conforto que era sua habitação antes. Quando Jesus entrar com você nesse lugar, esse lugar vai ser um lugar de paz, um lugar de segurança, porque quando Jesus entrou no barco, a tempestade acalmou. A gente não está isento de problemas, a gente não está isento de passar por momentos difíceis, dias difíceis, mas onde Jesus está, existe calmaria. Onde Jesus está, existe paz. Onde Jesus está, o vento pode estar até balançando, mas o barco agora sossegou. O vento acalmou. Você não está isento de problema, mas traga Jesus para sua vida. Vá ao encontro dele. Porque quando você tiver o encontro com Jesus, e que Jesus voltar com você, juntamente com você, para o seu barco, o barco é seu, mas a presença é dele. Quando você voltar com ele para o seu lugar de descanso, para o seu lugar para a sua zona de conforto, agora não vai ser uma zona de conforto mais. Vai ser um lugar de restauração, vai ser um lugar de paz, vai ser um lugar de renovo, e vai acontecer algo chamado o milagre da salvação. Porque você voltou